1755, no terremoto de Lisboa. O que tem de interessante no terremoto de Lisboa? Que a gente sabe, assim, a grosso modo, sabe que teve o terremoto, né, e destruiu a cidade, acabou a história. No livro, se tiver isso no livro aí do ensino médio, né? Terremoto de Lisboa, tá? O que tem de interessante na história ali, que eu falo que rumo até para essa coisa da pequena história. Uma coisa excepcional do terremoto de Lisboa é que ele alcançou quase 9 graus na escala Richter, 8,8. Na Europa, isso é muito raro. E ele durou 8 minutos, que também é raro. Então, esse evento já é anômalo. Tanto que a gente não tem registro para o passado, nem de lá até agora, de algo similar na Europa. Quando ele aconteceu, era Dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 1755. Dia de Todos os Santos, você remete a um grande mistério que eu acho que tem na história portuguesa e brasileira, que é o 13 de maio. O 13 de maio está cheio de eventos no 13 de maio na história do Brasil e Portugal, e o ano tem 365 dias. Por que no 13 de maio nem sempre a gente consegue entender, mas cai lá no 13 de maio. Por exemplo, 1000 anos antes, Bonifácio IV, no 13 de maio, estava dedicando o Panteão de Roma à mãe de Jesus e a todos os santos. Antes era o templo de todos os deuses. Porque Roma fazia guerra com os povos, mas não com os deuses daqueles povos. Fala, não, com Deus eu não vou brigar. Né? É o seguinte, vencemos aqui a batalha, esse Deus vai lá para o panteão, é mais um, tá valendo, avisa para o povo da região lá que o Deus dele está sendo muito bem respeitado lá, que ele pode ser um cidadão romano comportado, que a gente está respeitando. Quando ele visitar a capital, ele vai encontrar o Deus dele lá no panteão, e tá em casa, estamos junto, família. O romano não brigava com os deuses. E quando Roma se cristianizou, chegou o momento que o Papa falou, não dá para continuar com isso aqui, né? Então, no 13 de maio, ele faz a consagração a Maria e a todos os santos. E depois, cerca de uns 300 anos depois, teve um outro Papa que jogou para 1º de novembro. Mas a data original é 13 de maio. Isso eu não sabia. A original é 13 de maio. Então, eles estavam comemorando lá o 1º de novembro, né? Dia de Todos os Santos. Qual outros 13 de maio que você... 13 de maio tem nascimento de Dom João. Lei Áurea. Lei Áurea é uma mais famosa. 13 de maio. Eu tenho um post-it no meu computador grande que eu fico anotando todos os 13 de maio, que eu dou de cara com os 13 de maio. É tanta coisa. É um monte, assim. Eu lembro de cabeça agora aqui. Todos os Santos lá no 13 de maio, depois Dom João, depois Lei Áurea, mas tem outros eventos que acontecem na história aí. Aí a gente retornando, né, no que era o 13 de maio, que até tem a relação com, 1º de novembro, com Halloween, né? Agora há pouco tempo teve o Halloween. Dia 31 dia 31 de outubro é o dia principal dia do satanismo, né? Isso, dia 31 de outubro. 3 da manhã. E na tradição era um dia de preparação para o dia de Todos os Santos. Né, que as famílias se juntavam e era comum você ter o pão das almas, né? Que as famílias sabiam que naquele dia 1º, poderia Cristo bater na tua porta. Então se preparava o melhor pão que você podia fazer para dar para quem batesse na sua porta. O pessoal que era mais carente sabia que aquele dia todas as portas seriam abertas, então tocava lá e tal. E é disso que deriva a brincadeira, ou não sei o que, do Halloween, que as crianças batem na porta, doce ou travessura. Não, mas será que não é não? Porque doce travessura vem dos Estados Unidos, né? Vem dos Estados Unidos. Mas aí, o que eu vou fazendo? Vou derivando, vai para trás, vai procurando. Tá bom, mas dos Estados Unidos veio da Irlanda. E da Irlanda veio da onde? Veio de Portugal. Sério que foi isso? Por quê? Porque no dia do Pão das Almas, as famílias preparavam aquele pão para que você desse... Porque você acendia todas as velas, acendia tudo e ficava esperando a vinda. A ideia da vela era guiar as almas até a sua casa, né? Para que você encontrasse seus entes queridos. Porque o dia seguinte era dia de finados. Então era o dia do caminho, para o pessoal encontrar o caminho até em casa. E dia de finados é a cerimônia, todo mundo junto. Então,
você não sabia se quem bateria na sua porta seria o seu finado, saudoso, ou seria Cristo. Então se preparava o melhor pão. Depois começou a se preparar, porque às vezes abria a porta e tinha criança juntos. Aí começava a preparar guloseimas. Então começou a se preparar um excelente prato, comida ali para aquele dia específico. E como na origem lá você tinha também essas guloseimas para as crianças, isso migrou depois para a Irlanda, e da Irlanda foi para os Estados Unidos, aí chegou nos Estados Unidos, a corrupção do negócio começa a acontecer, começa a derivar para outros sentidos. Mas que sentido estranho. Portugal, Irlanda, Estados Unidos. Não, aí é a história. É impressionante isso, como que a cristandade europeia é muito forte ali, Espanha, Portugal, um pouco ali da Áustria. Você teve, por conta da Revolução, a revolta protestante, né? Teve um afastamento desses. Então, o que ficou foram essas grandes monarquias que ainda sustentavam a coisa do cristianismo original ali na Europa. Então, isso influenciou Irlanda, influenciou ali aqueles países onde teve uma grande migração para os Estados Unidos. Sim, um monte de irlandês foi morar para os Estados Aí Unidos. eles carregaram isso essa lá. tradição. E tinha junto, porque o irlandês misturava o cristianismo com os celtas. É verdade, tinha uma tradição celta lá de bruxaria. Aí tal. lembra da galera correndo em volta da fogueira e tal. E depois teve uma mescla disso, né? A explicação que você encontra é que nesse meio do caminho tinha famílias que eram cristãs e tinha gente da família que também tinha os ritos antigos. E quando a família tem tudo misturado, né? Vira aquela bagunça meio brasileira, mas na Irlanda, e você começa a misturar as coisas. Por exemplo, foi permitido na época que se pintasse nos cemitérios aquelas fogueiras irlandesas. Porque o cristianismo usava aquilo como um aviso. Ó, quando você for no cemitério, você vai ver o muro do cemitério pintado. É um aviso. Olha só. Aqui é um caminho. Ou você sobe ou você desce. Então aquelas figuras meio macabras na parede do cemitério era autorizada até pelo cristianismo a pintura como uma coisa pedagógica. E quando você vai perguntar pro pessoal da Irlanda por que é que eles ficavam correndo em volta da fogueira ali, que aquele negócio parecia meio demoníaco, sabe qual é a resposta deles? Cara, a gente tá no ar livre, tá um frio tremendo. Eu prefiro correr em volta da fogueira do que... Você pode falar que é demoníaco, mas tá calorzinho aqui em volta da fogueira. Eu prefiro correr aqui. Então tem ainda essas coisas que derivam da história, que se a gente ficar com aquela simbologia clássica, você fala assim, não, isso é meio esquisito, hein, cara? Esse negócio meio demoníaco, correndo em volta da fogueira. Fala, tá bom, faz o seguinte, pega a juventude hoje, bota numa praia fria, dá bebida e comida para eles, daqui a pouco eles estão correndo em volta da fogueira. É natural, até uma coisa natural. Então tem muito disso na história também, quando você entra na pequena história, você acaba encontrando explicações para as coisas muito mais simples do que aquelas grandes fantasias, teorias sobre... como as coisas aconteceram. Aí voltando lá no terremoto de Lisboa, Lisboa foi atacada, foi outra coisa impressionante, pelos 4 elementos. Os 4, isso a gente fala muito bem no quadrinho. Você tem a terra, e quando começa o terremoto, lembra que já era dia 1º, estava todo mundo nas igrejas, desde cedo nas igrejas, e assim, a primeira missa era tipo 5 da manhã. Tanto que a família real não estava na cidade, porque eles iam viajar para fora, para passar aquele final de semana fora. E eles pegaram a primeira missa, e quando eles saíram, o terremoto ainda não tinha acontecido, eles estavam fora da cidade. Então você imagina o seguinte, eu peço até para a audiência sempre se colocar com o chapéu da época, entendendo, tentando viajar para aquela época, né? Todo mundo de manhã cedo nas missas, todas as residências com velas acesas, bares, restaurantes, taberna, o navio, a repartição pública, todo mundo era católico. Todo mundo seguindo o rito. A sociedade inteira participando daquela cerimônia, em todos os lugares. Quando, de repente, dá aquele trovão e o pessoal escuta um som saindo do chão. Os relatos não eram que o som veio do ar, o som saía do solo. E começou a tremer, começou todo mundo cambalear, e
os tetos começaram a cair em cima das pessoas e as paredes das casas caírem para as ruas. E o relato é que você não sabia mais diferenciar uma rua de uma construção, por tudo ter caído. E as pessoas rapidamente tentaram encontrar locais abertos, porque as coisas estavam caindo em cima das pessoas. Você procura algo onde não tem um teto. O pessoal foi para a Praça do Comércio, ali em Lisboa, e foi um local de encontro macabro, porque ali na praça chegavam os sobreviventes, gente com o braço esmagado, gente sangrando, gente com as tripas penduradas. Então a praça virou tipo campo de guerra ali dos sobreviventes do terremoto. Enquanto isso, todas as ruas com gente gritando, gente pedindo ajuda, gente presa, dentro das casas, gente presa. E nesse cenário começa um grande incêndio, porque tinha vela para tudo quanto é lugar. Aí a coisa fica muito mais trágica, porque além de você estar preso nos escombros, aqueles escombros começam a pegar fogo, muita casa, muita coisa de madeira, e o pessoal tenta correr, tenta para cá, entra de repente na cidade uma ventania tremenda que deve ter acontecido por causa do deslocamento do fundo do oceano, né, que levantou e subiu. Teve o tsunami também. O tsunami foi o último que entrou. Ah, foi o último? Foi o último que entrou. O tsunami levou uma meia hora para acontecer. Toda essa tragédia da queda, de tudo, em cima das pessoas, incêndio. Quando entra essa ventania, alimenta o fogo. E começa o fogo a ficar descontrolado. A gente tem que lembrar que não tinha na época serviço de bombeiro como a gente tem hoje. Claro. Gente especializada, não tem, cada um por si. Então aquele desespero, o pessoal nem sabia como ajudar direito. Quando depois de meia hora desse cenário todo, que a Praça do Comércio está lotada de gente, que era o canto de sobrevivência, o pessoal olhava para o mar e via que o mar tinha recuado, mas não tinha cultura para saber o que é aquilo. Tsunami. Que está vindo um tsunami. Tem relato, eles falaram, conseguia ver o fundo ali do rio, ali do lado, do Tejo, quando de repente aproxima uma ondulação de 6 metros, aproximadamente. Lembrando que a ondulação é medida pelas costas, não pela frente. São 6 metros visto por trás, do pessoal que trabalha com o mar, né? Faz as medições por trás. Então, era um enorme que pegou todos os navios que estavam ali, tudo, e entrou ainda uns 2, 3 quilômetros para dentro, carregando tudo. Ou seja, ao final de toda essa tragédia, a cidade tinha cerca de 270 mil habitantes na época, morreram 90 mil. Foi muita. Um terço da cidade. Um terço da cidade pereceu. Pereceu. Pra você ter uma ideia, 51 igrejas ruíram com as pessoas dentro. 51 igrejas. 56 monastérios desabaram com todo mundo dentro, que era todo mundo naquele rito, naquele exato dia. Então, a maior parte da cidade, só de palácios foram 20, inclusive o Palácio do Rei. Se perdeu completamente. O rei ficou, quando voltou para a cidade, ele Era encontra... o rei Dom José I. Então, isso aí. José I, ele voltando para a cidade, encontra as ruas que ele passou para ir pro final de semana, estavam completamente obstruídas por gente ferida, gente ajudando, um ajudando o outro. Que nem a gente vê no sul, lá naquela enchente no sul, como vira agora em Valência, a população se ajudando ali, aquele desespero. O rei encontra essa situação, né? E ele fica tão traumatizado que ele resolve que nunca mais ia morar com pedra em cima da cabeça dele. Tem um morro ali em Portugal chamado Morro da Ajuda, onde ele constrói uma barraca e passa o resto da vida inteira dele morando numa barraca, era chamada a Barraca Real, ali do Morro da Ajuda, que naturalmente com o tempo ela foi crescendo. Aí tinha biblioteca, tinha teatro, foi crescendo um monte de barraca, virou o conjunto da Barraca Real ali do Morro da Ajuda. E nesse momento que ele nomeia um funcionário que é o Pombal para fazer a gestão dessa crise. E foi um dos piores momentos da história de Portugal. Sem dúvida. Esse cara entrar no poder e teve o poder que teve. E ter o poder que teve. Aí você veja que a gente estava falando da pequena história, daquele drama da pessoa comum ali do terremoto, e a gente leva agora para uma história mais elevada, que foi
a assunção ali ao poder de Pombal, que começa aquela perseguição aos jesuítas, faz aquela covardia com a família Távora, de um nível assim que as pessoas... E eu faço questão de, quando eu conto essa história, quando eu vou fazer a aula sobre o quão ruim Pombal foi, de contar os detalhes da execução dos Távora. Você tem que entender o que aconteceu ali, de execução em praça pública de homens, mulheres, idosos e crianças. Quantos foram executados no total? A família inteira. Por que foram executados? Uma pergunta antes. Por quê? O José I foi visitar uma amante numa carroça descaracterizada e ele sofreu um assalto tipo Rio de Janeiro. Tentaram parar ele na rua lá para assaltar. O cara da carruagem, o cocheiro, foi em frente. O pessoal deu tiro já tinha arma de fogo, né? O pessoal deu tiro na carroça dele. Sem saber que era o Dom José I. Sem saber que era o rei. E ele foi ferido, de leve. E Pombal atribuiu isso a uma conspiração dos jesuítas com os Távora, que na verdade os Távoras nada mais eram do que a principal família de Portugal naquela época. O que tinha mais poder, aqueles que poderiam derrubá-lo. E os jesuítas, do outro lado, aqueles que tinham todo o domínio da educação. E Pombal já tinha aquela mentalidade da Revolução Francesa. Mentalidade iluminista. É, né? Que a educação tinha que ser enciclopédica. As crianças tinham que saber, os jovens sabiam um pouquinho de cada coisa. Muito interessante, mas você termina com uma pessoa formada em nada. Quem estuda um pouquinho de cada coisa não se forma em nada. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.